como tu és. Oh Deus, é uma honra para nós te adorar. Levante as mãos para o grande eu sou, o que era que é e o que há de vir. Levante as mãos para o grande eu sou, outro igual não há, outro igual não há, outro igual não há. Vamos ao Senhor. Aleluia. Exaltado, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos. Que você pegue a sua Bíblia nesse momento com toda alegria, com toda graça. Irmãos, eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês a lembrança de que domingo, se Jesus não voltar, nós teremos a Santa Ceia às 9 horas da manhã e depois às 19h15 da noite. Esses dois momentos tão especiais. E eu gostaria muito que você entrasse em contato com o irmão, com a irmã, e nos ajudasse que todos fossem fortalecidos e estarem conosco, para trazer à nossa memória, toda vez que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos, você já está com sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Também quero convidar todos os irmãos para estarem sexta-feira na Rede Ruaste, às 19h30. Se porventura você tem alguma dificuldade de estar, você entre pelo Facebook, Ministério Internacional da Vida ou Rede Ruaste, e esteja participando, em nome de Jesus. Depois, no sábado, nós temos o RAJ, em nome de Jesus, a rede de jovens. Faça o mesmo, é às 7h30 da noite. E eu gostaria que você lesse nesse momento, Lucas capítulo 4, versículo 18. Leia. Você que está na sua casa, leia o que está escrito. Olha o que está escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Leia o versículo 18, as primeiras palavras, mas leia com fé. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. O Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu. Há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Pois o Espírito do Senhor é sobre ti, igreja. O Espírito do Senhor é sobre ti, meu irmão. O Espírito do Senhor é sobre ti, minha irmã. E eu quero também ler com você uma passagem para você que já é cristão há muitos anos. Você até mesmo ouviu falar do Evangelho, e você pode ter lido a Bíblia durante décadas. Vá para Atos capítulo 19, versículo 1. Quando Paulo chega a Efésios, a Bíblia diz, Paulo está chegando a Efésios, e preste muita atenção que Paulo vai encontrar alguns discípulos. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corintos,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles lhes disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João Batista batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados agora no nome do Senhor Jesus. E no versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E impondo as mãos Paulo sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Se tem alguém aqui nesse lugar que clama também pela presença do Espírito Santo, diga aleluia! Espírito de Deus, como nós precisamos dessa palavra sendo verdade em nossas vidas. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito Santo é sobre ti, igreja, porque Ele te unge, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ao nome do Senhor Jesus. Senhor, todo o poder do inferno está vencido, toda a força maligna, Senhor, que tenta nesse momento agir para que a vontade do Senhor não se estabeleça, é vencida no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós paralisamos todo o poder do inimigo. Lembro-me, Senhor, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, pois ela está ungida pelo teu Espírito, porque o Senhor a ungiu, a revestiu. Espírito Santo, atua agora poderosamente em nome de Jesus e ao nome de Jesus. Amém, meus queridos? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de pedir a você que tem no desejo do coração de servir a Deus. Nós queremos nesse ano de 2021, que bênção, já estamos falando no ano 2021, Deus é bom, esse está sendo um ano de crescimento em todas as áreas. Irmãos, em todas as áreas, Deus está dando crescimento, Deus está impactando as famílias. Eu sei que muitos estão passando por muitas lutas, muitas adversidades, mas a própria palavra de Deus nos orientou a isso. Portanto, fazei das tribulações, das aflições, um motivo de crescimento. E nós queremos convidar a você nesse ano de 2020 a participar das coisas extraordinárias que Deus vai fazer. E para isso, a primeira grande base é você ouvir o Evangelho, mas você viver essa promessa, ser ungido pela presença viva do Espírito Santo em você, em nós. A palavra do Senhor nos diz sobre desde quando foi estabelecido a nação de Israel, que Deus trouxe a questão do ungir. Observe bem que o próprio Senhor Jesus disse que Ele foi ungido. E nós encontramos no Velho Testamento explicações, principalmente quando Israel é organizado como nação. E Deus começa a ensinar o povo a viver em uma sociedade. E uma das necessidades que havia era do derramamento do Espírito Santo. A unção, quando nós dizemos ser ungido, nós estamos falando de receber uma unção. E essa unção, fazendo uma definição, seria uma capacitação que todos nós precisamos para servir a Deus. Escute,
sem ser ungido pelo Espírito Santo, é impossível servirmos a Deus. Porque não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A própria terra precisou ser colocada em ordem pelo Espírito de Deus. E nós vemos que essa palavra ungir é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela própria traz essa expressão Jesus Cristo. O que significa Cristo? Significa Messias, significa ungido, enviado de Deus, ungido do Senhor. Agora veja bem, a necessidade de nós entendermos que quando uma pessoa ela é ungida como Jesus, ela passava a ter uma identidade no reino espiritual. Você se lembra que no Velho Testamento havia um tabernáculo construído, e existia esse tabernáculo, e quando se entrava pela cortina primeira, era como se fosse o local onde você estava. Aí você está. E aí somente o sacerdote e os levitas não tinham acesso, somente os sacerdotes. Os levitas ficavam do lado de fora, somente os sacerdotes entravam nesse lugar. Aonde você está sentado, fazendo uma comparação para você entender. E aqui nesse altar era o lugar santo do santo, onde tinha um véu enorme. E dentro desse lugar só entrava o sumo sacerdote. Depois nós temos a construção do templo, e continua-se da mesma maneira. Por que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo? Porque ele era consagrado, ungido para isso, e recebia uma autoridade espiritual para isso. Se outra pessoa se atrevesse, morria. E também há uma identidade no mundo físico, quando nós recebemos esta unção. Nós nos lembramos também aqui em Atos. Semana passada nós falamos muito sobre isso, sobre quando aqueles 7 filhos de Sevas, que é aqui no mesmo capítulo 19 de Atos, aqui em Atos 19, a Bíblia diz, e observe bem isso, que essa identidade de ser ungido pelo Espírito Santo, ela é reconhecida no mundo espiritual e no reino físico. Os 7 filhos de Seva, está aqui em Atos 19, versículo 3. Eles queriam invocar o nome do Senhor e expulsar, mas um espírito maligno, no versículo 15, dizia o seguinte: eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois? E não aceitaram que aqueles 7 homens o expulsassem, muito pelo contrário, foi os demônios que os expulsaram, porque eles não eram ungidos, eles não tinham autoridade, eles não foram capacitados para aquilo, e passaram vergonha de uma maneira que aquilo se tornou conhecido em todas as regiões daquela época. E a Bíblia diz que com isso, o nome do Senhor era glorificado. A palavra de Deus diz que no Velho Testamento, irmãos, olha que coisa extraordinária no Velho Testamento. Quando uma pessoa ela era ungida pela vontade de Deus, era derramado o azeite sobre ela. A Bíblia diz que uma ordenança de Deus pela vida daquele que ungia, quando aquela pessoa era ungida, sobre ela vinha o Espírito Santo. Ela recebia a presença do Espírito Santo. Vá para 1 Samuel para você entender. A Bíblia diz que quando Deus vai ungir o primeiro rei de Israel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e o lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Irmãos, Saul não imaginava
o que ele estava recebendo, o que estava vindo sobre a sua vida, quando ele foi ungido para ser capitão sobre o povo de Deus. No versículo agora 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudará em outro homem. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando nós somos ungidos pelo Espírito de Deus, nós somos totalmente mudados em outro homem. Olha o versículo 9. E sucedeu que Saul, virando-lhe as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Saul encontra-se com Samuel e jamais imagina que aquele encontro vai mudar a sua vida em um outro homem, aonde ele receberá um novo coração. E eu quero dizer para você que eu creio nessa noite que Jesus marcou um encontro com você nessa noite, e vai mudar você, a minha casa, a sua casa, em outra casa, e nós vamos ver a glória de Deus em nome de Jesus. Nós estamos numa reunião com o próprio Senhor. Ele disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Ele marcou essa noite para isso. Nós precisamos ver a nossa família impactada pelo poder de Deus, e isso vai começar através das nossas vidas. Quantos estão prontos para dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu com seu Espírito? Levante a sua mão e comece a falar a palavra, comece a declarar a palavra, mas com fé, porque com fé você recebe. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Queridos, isso é tão extraordinário, que quando você receber o Espírito Santo, você vai começar a viver aquilo que Jesus vivia. O que Jesus vivia? Vá para Lucas capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que Jesus acaba de ser batizado. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus acaba de ser batizado, e o Espírito Santo agora vai dirigi-lo, vai conduzi-lo, porque ele sai das águas, e o Espírito Santo vem sobre ele e unge. E ele começa a ser agora, olha o versículo 1. E o Espírito Santo o levou ao deserto. Quando você for ungido, quando você receber o Espírito Santo, você passará a ser guiado e conduzido pelo Espírito de Deus. Romanos diz assim, a carta aos Romanos: e todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Na sua casa você abre o livro de Ezequiel capítulo 1, e você vai ver que Ezequiel tem uma visão extraordinária. Ele vê cenas maravilhosas no capítulo 1, e o que me chama a atenção é que ele vê umas rodas gigantes, e dentro dessas rodas está o Espírito de Deus, e essas rodas só se movem quando o Espírito de Deus se move. Elas só se dirigem para outras direções quando o Espírito Santo os dirige. O que Deus está dizendo: ei, eu colocarei meu Espírito dentro de vós e vos dirigirei, vos conduzirei a um caminho maravilhoso. Ele próprio disse: eu criarei um caminho no deserto. Deus vai fazer coisas grandes e vai cumprir com o Salmo 23, vai conduzir as suas ovelhas a pastos verdejantes, águas tranquilas. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Aleluia! Quando o Senhor diz para a igreja: sujeita-te a mim e resistireis ao diabo, Ele está dizendo isso porque Ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar. E sabe o que vai acontecer, irmão, quando você for ungido e cheio do Espírito Santo? O mesmo que Jesus fazia. Olha no versículo 14. Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Aleluia!
Por que que a fama de Jesus correu? Não é a fama desse mundo. Todos começaram a conhecer o Filho de Deus. Todos conhecerão que você é filho de Deus. Todos saberão que nós somos filhos de Deus quando fomos cheios do Espírito Santo. Jesus disse: vós sois a luz neste mundo, vós sois o sal da terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença, e todos olharão para nós e até mesmo confessarão, porque se os demônios confessarem que conheciam muito bem a Paulo, você já imagina, as pessoas olharão para você e dirão: aquele lá é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Ei, aquele adolescente é um adolescente cheio do poder de Deus e da graça de Deus. Ele é diferente, ele fala diferente, ele age diferente, porque nele está o Espírito de Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão. Olha aqui no capítulo 4, no versículo 35. Os demônios estavam ali na sinagoga, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus olhou e disse: cala-te e sai desse homem. Há poder no nome de Jesus. Ei, eu quero lhe perguntar uma coisa: será que se você e eu estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos entrar em nossas casas, nós não vamos entrar nas casas dos nossos familiares, e começará a acontecer aquilo que Deus quer fazer? Vai começar a acontecer libertações, vai começar a haver manifestação do poder de Deus. Nós vamos ver viciados libertados, nós vamos ver os perdidos salvos. Por quê? Porque a graça de Deus vai transbordar. Ei, o teu marido não vai resistir. Ei, a sua esposa não vai resistir. Ei, a tua mãe não vai resistir. O teu pai não vai resistir. Há poder no nome de Jesus e na pessoa do Espírito Santo para convertê-los. Aleluia. Ei, se prepara. Por quê? Porque você vai para aqueles almoços. Ei, você vai para aquelas reuniões de família, e de repente você vai olhar para um canto, vai haver um chorando. Você vai olhar para o outro canto, haverá um outro ali se derramando e dizendo: tem algo diferente nesse lugar. E você vai dizer: eu já sabia, porque o Espírito de Deus já me mostrou que vocês todos vão aceitar Jesus agora, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu e vocês vamos servir a Jesus para sempre. Aleluia! Ei, lê o livro de Atos, aonde Paulo chegava, a conversão acontecia. Levanta sua mão, em nome de Jesus. Começa a profetizar que aonde você chegar, vai acontecer, vai acontecer. Ei, você é o chamado de Deus, escolhido do Senhor, e Ele quer ungir a sua igreja, Ele quer ungir o seu povo, Ele quer ungir para libertar, Ele quer ungir para que você anuncie libertação, Ele quer que você esteja ungido para que os cegos venham a enxergar. Aleluia! Ai, amando remia, lamando requeria mais. Aleluia! Eu quero que você entenda que essa é a vontade de Deus. Diga: a vontade de Deus é que eu esteja revestido, que eu esteja ungido, que eu esteja batizado no Espírito Santo. Quando você lê Lucas capítulo 10, Jesus chama 12 homens e os envia. Jesus libera sobre eles de uma maneira limitada a presença do Espírito Santo. E eles vão, irmãos. E em Lucas 10, 9, Jesus disse: cura os enfermos que nela houver, e diz-lhes: é-vos dado o reino de Deus. Você sabe o que é dado o reino de Deus? O reino de Deus é 3 coisas, lembre-te: paz, justiça e alegria do Espírito Santo.
Quando você chega e diz: o reino de Deus chegou aqui, o reino de Deus é estabelecido na minha casa, o reino de Deus é estabelecido no seu, no meu, no nosso casamento. Ei, o reino de Deus é estabelecido na nossa família. Você está dizendo: chegou a paz, chegou a alegria do Espírito Santo e a justiça de Deus. Porque Deus nos criou para a glória do seu nome, não para a calamidade. Ei, escute, Deus te criou com um propósito bem claro: você ser cheio, escute bem, cheio não de problemas, não de crises, não de depressão e angústia, mas cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ei, você que tem o hábito de beber, hoje nessa noite escute: o Espírito de Deus traz até a sua vida a verdade que você foi criado não para beber, mas para ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ei, você que a sua mente é tão poluída e tão suja que você não consegue pensar em outras coisas a não ser no pecado e nos desejos e prazeres humanos, o Espírito de Deus te traz o conhecimento que você foi criado para ser cheio dele, para que você receba a mente de Cristo e você pense nas coisas celestiais e não na que são da terra. Se você crê que Deus pode fazer isso, por favor, nesse momento, levante as suas mãos aos céus e glorifique ao Senhor e permita Ele fazer essa libertação agora, em nome de Jesus. Igreja, se coloque de pé comigo, em nome de Jesus, porque agora libertações estão acontecendo nesse momento. Deus está te libertando aqui e aí na sua casa agora. Ora, igreja, e por isso você foi ungida com o Espírito Santo para isso, você foi capacitada para isso, igreja. Ore agora em nome de Jesus, ore agora em nome de Jesus, igreja, ore agora. Senhor, milagres começam a acontecer nesse momento. Espírito Santo, começa a libertar esse homem que tem a sua mente presa por pensamentos sujos, pensamentos, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, de pecado. Em nome de Jesus, agora o Espírito Santo começa a guerrear, Espírito de Deus, essas batalhas do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, entra agora. Começa a transformar a vida desse homem. A Bíblia me afirma que tu mudaste a Saul em um outro homem, tu mudaste, lhe deste um outro coração. Dá uma mente nova a esse homem agora, essa mulher agora, em nome de Jesus Cristo. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aí dentro da sua casa. Em nome de Jesus, começa a receber o Espírito Santo, irmão. Começa a receber, irmão, o Espírito Santo. E eu convido vocês todos a levantar um clamor agora, uma oração intensa. Aramando recantoremi alamas. Tore queri cantar amando remias, sore queri andar amanda re, sore queri ando remias. Dai uma novamente a esse homem, Senhor. Destrava, Senhor, essa mente. Destrava essa mente. Ai anda ramira malamanda remi. O remi anda ramia da mando remias. Oh. O teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de
de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Para que tu, igreja, seja cheia do Espírito Santo. Para que tu seja cheio do Espírito Santo. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Já recebeste o Espírito Santo? Nem ouvimos falar que há Espírito Santo. Mas hoje, nessa noite, você está ouvindo. Você é templo do Espírito Santo. E o Senhor, em Joel capítulo 2, versículo 28, Ele fez um pacto com você e comigo. Ele disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E há de ser que derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Igreja, ore comigo dizendo: Senhor, Tu fizeste uma promessa que derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Senhor Jesus, o Senhor fez uma promessa que o Senhor morreria na cruz, ressuscitaria, subiria aos céus em glória e em vitória
e que derramaria, que nos batizaria com o Espírito Santo. Levante as suas duas mãos ao céu se você pode. Ei, você pode não merecer, eu também não. Mas é por misericórdia que Ele faz isso, é por decisão dEle. Eu nunca mereci, nunca vou merecer ser cheio do Espírito Santo, e nem você. Mas é por amor a Ele mesmo que Ele faz isso. Ele te ama. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Receba a promessa. Receba a promessa. Receba a vida do Espírito Santo. Receba, não endureça o seu coração. Assuma agora a promessa de Deus. Ei, não olhe quem está recebendo. Receba você aí agora, em nome de Jesus. Seja cheio, 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 cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Eriando Remi. Pais, comece a orar pelos seus filhos ser cheio do Espírito Santo agora. Ei, você, adolescente, seja cheio do Espírito Santo. Ei, você, ancião, seja cheio do Espírito Santo agora. Ore agora em nome de Jesus. Esposa, ore agora e creia na oração que você vai fazer. E seu esposo seja cheio, 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 cheio. Se você está com seus filhos aqui, põe as mãos sobre eles e libere agora, como Paulo liberou o batismo no Espírito Santo. Dê aquilo que você recebeu de graça. Aramando Remi Alamaindere. E começaram a falar em línguas. E começaram a falar em línguas. Ainda Romi Aramaste. Tu eres mío. Ainda Remi Aramando requeria si rememaraste. Ainda Remias. Soremi Aramando remio. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Auemando requerias tu reneia mas. Oriamena e sorremi. Sinta a alegria do Espírito Santo. Sinta a alegria do Espírito Santo. Sinta a alegria do Espírito Santo. Sinta a força do Espírito de Deus. Receba a mente de Cristo, ungido, 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 presente na sua vida, porque você também é ungido, uma ungida do Senhor. Ayando remi, arramando re seremi, remio, ayando remi, o remi, arramando re seremi. Oh, ay, amara mío, oh, mío. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E todos ouviam que eles glorificavam a Deus e exaltavam ao Senhor na direção do Espírito Santo. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Nesse momento, libertações estão acontecendo. O Senhor está agindo poderosamente. O Espírito Santo te unge nesta noite. A presença dele te muda em um novo homem, uma nova mulher. Aleluia, aleluia, aleluia. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele cura minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tirarei de vós o vosso coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne. E colocarei dentro de vós o meu espírito, diz o Senhor. Ele fez essa promessa lá em Ezequiel 36. Ele é poderoso para cumprir essa promessa.
Aleluia. Ele não é homem nem filho do homem. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é fiel, Ele é fiel. Ainda que eu e você fomos infiel, Ele permanece fiel, Ele permanece fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele morreu e ressuscitou para cumprir a tua promessa. Ele é Jesus Cristo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O Senhor é a tua força, igreja. O Senhor é a tua segurança. Ele resplandece o rosto sobre ti. Ele tem misericórdia de ti. O Senhor te guarda nas tuas entradas e saídas. O Senhor te abençoa lá no campo e aqui na cidade. O Senhor abençoa os seus familiares. O Senhor abençoa e renova a tua casa, a tua família. Sê tu uma bênção. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor te alcançou. Senhor, abençoa todos aqueles que estarão viajando, vindo ou voltando nesse final, Senhor, de ano. A tua graça sobre esses feriados, que seja tempo de festa e de alegria, todos conduzidos e dirigidos pelo teu Espírito Santo. Se você pode, meu irmão, mais um esforço, levante a tua mão, adore e glorifica ao Senhor, porque Ele é contigo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar.